pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco do nosso curso para a segunda fase do exame da ordem. Então, no primeiro bloco, nós vimos o quê? As noções introdutórias sobre direito do trabalho. Vimos o conceito de direito do trabalho, vimos as fontes, os princípios, a hierarquia entre as fontes, foi isso? Os conflitos possíveis entre essas fontes. E a partir de agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os sujeitos da relação de trabalho e vamos ver também essa diferença entre relação de emprego e relação de trabalho, que isso é fundamental para vocês na resolução das questões, tá bom? Então vamos aqui comigo na tela. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos discutir um pouquinho sobre o que vem a ser esta relação de trabalho. O que isso significa para nós, pessoal? O que vem a ser uma relação de trabalho? Primeira informação que nós temos aqui, a relação de trabalho, ela tem por objeto o quê? A prestação do trabalho humano, ok? Então, a relação de trabalho tem por objeto a prestação do trabalho humano, ok? No entanto, tem algumas características específicas dessa relação do trabalho. Vamos aqui comigo na tela. Primeiro, na relação de trabalho, estou falando de relação de trabalho, nós temos o quê? A ausência de vínculo entre empregado e empregador. Ou seja, não há um vínculo entre empregado e empregador. Mais à frente eu vou detalhar um pouco mais, vocês vão entender melhor o que está querendo dizer. Tá? Nós temos também outras informações importantes. Há uma ausência de subordinação, ok? E há também uma ausência de quê? De contraprestação, atenção, contraprestação salarial, ok? Eu não estou falando que há uma ausência de pagamento, eu estou falando que há uma ausência de contraprestação salarial, perfeito? Ou seja, a relação de trabalho é o quê? É o gênero das relações trabalhistas, tá bom? Nós temos, por exemplo, o trabalhador eventual, temos o trabalhador avulso, temos o autônomo, temos o voluntário. Todos esses trabalhadores que eu pontuei para vocês agora são trabalhadores que têm o quê? Uma relação de trabalho. Eles não têm uma relação de emprego, ok? Vamos seguir adiante aqui para vocês entenderem melhor. Vamos devagar para vocês entenderem bem essa diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Por outro lado, a relação de emprego está normatizada onde? Está normatizada no artigo 442 da CLT, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Diz o seguinte, a relação de emprego, previsão legal, está onde? No artigo 442 da CLT. Ou seja, assim como a relação de trabalho, a relação de emprego busca o quê? Qual o objeto de estudo? É a prestação de um trabalho humano. No entanto, diferentemente lá da relação de trabalho, que não há vínculo entre empregado e empregador, aqui na relação de emprego nós temos um vínculo entre empregado e empregador. Nós temos um vínculo entre ambos, ok? Então, muita atenção. Lá na relação de trabalho, nós não temos contraprestação salarial, não temos subordinação, não temos esse vínculo entre empregado e empregador. No entanto, na relação de emprego, a primeira informação que nós temos aqui importante, há um vínculo entre empregado e empregador, ok? Como que nós vamos caracterizar uma relação de trabalho e uma relação de emprego? A relação de emprego tem cinco requisitos fundamentais, 5 requisitos essenciais para determinarmos o que se vai ser uma relação de emprego ou de trabalho. A relação de emprego tem quais requisitos? Primeiro requisito, tem que ser realizado por uma pessoa física, ok? Temos que ter a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. Ou seja, estando presentes esses 5 requisitos, pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, nós teremos uma relação de emprego. Por outro lado, se faltar qualquer um desses 5 requisitos, nós teremos o quê? Uma relação de trabalho. Perfeito? Então, voltando aqui na tela. É muito importante que nós temos o quê? Quais requisitos? São esses aqui, pessoal. A pessoalidade tem que ser uma pessoa física ou natural. Nós teremos uma subordinação jurídica, onerosidade e habitualidade. Se faltar qualquer um desses requisitos, nós teremos o quê? Uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, ok? Qual o exemplo que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o trabalhador doméstico, nós temos o trabalhador rural, ou seja, são trabalhadores que têm um vínculo empregatício e não um vínculo de trabalho, tá ok? Então é importante que vocês tenham esses requisitos em mente. Não pode esquecer esses requisitos de forma alguma, tá bom? Continuando aqui nossos estudos, pessoal, vamos lá.
Coloquei aqui para vocês aqui na tela, só para vocês darem uma olhada. Vejam bem, nós temos a relação de trabalho, tá? Como o quê? Como o gênero, perfeito? Relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é a espécie. Ou seja, todo empregado, tá? Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Por quê? Para que nós tenhamos uma relação empregatícia, é fundamental que nós tenhamos aqueles 5 requisitos. Se faltar um daqueles requisitos, nós teremos o quê? Uma relação de trabalho, tá ok? Então, de acordo aqui com o nosso slide, aqui, com o nosso material, nós temos a relação de trabalho abrangendo o quê? A relação de emprego, ou seja, a relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é espécie, ok? Tenham isso em mente, não esqueçam dessa informação aqui, tá bom? Continuando, pessoal, vamos lá. Alguns elementos fáticos jurídicos dessa relação de emprego. Vamos detalhar agora cada um delas. Ou seja, o que é a pessoalidade, o que é a pessoa física, o que é a habitualidade. Vamos detalhar cada um desses requisitos para que vocês tenham um entendimento melhor na hora de fazer a sua prova. Tá bom? Vem comigo aqui na tela. Vamos acompanhar aqui um por um desses requisitos. Primeiro, a pessoalidade. O que vem a ser a pessoalidade? Ou seja, a pessoalidade, pessoal, é a falta, a ausência de substituição do empregado, ok? Por exemplo, o trabalhador ele não pode se fazer substituir, por exemplo, pelo seu irmão, pelo seu primo, pela sua mãe, pelo seu pai, ou seja, eu não vou trabalhar hoje, mas eu ligo para o meu empregador e falo, ó, eu não vou trabalhar, mas estou mandando meu irmão trabalhar no meu lugar. Ou seja, isso não é permitido, não pode fazer isso, é impossível. Ou seja, é a ausência de substituição de quem? Do trabalhador. Por quê? O trabalhador ele tem uma relação intuito-personae com o seu empregador. Ou seja, se ele foi contratado, ele é quem deve prestar os serviços. Ok? Então, é isso que traz o quê? O requisito da pessoalidade. E atenção, esse requisito da pessoalidade ele é inerente a quem, pessoal? Ele é inerente ao empregado. Tá ok? Ele não se aplica ao empregador. Quando nós estivermos falando de contrato de trabalho, nós vamos verificar que a questão da pessoalidade não se aplica ao empregador. A pessoalidade se aplica a quem? Ao empregado, tá ok? É um requisito inerente ao empregado, tá bom? Então a pessoalidade diz o quê? Que o trabalhador ele não pode se fazer substituir, ok? Porque é uma relação de intuito personal entre empregado e empregador, tá? E uma característica inerente de quem? Do empregado, tá bom? Próximo requisito, pessoal. Pessoa física ou natural. Ou seja, empregado só pode ser uma pessoa física ou natural. Empregado não pode ser pessoa jurídica, tá? Então, se nós temos uma relação de pessoa física com o empregador, nós temos o quê? Temos o quê? Uma relação de emprego. Hoje não é possível essa questão de PJ ser empregado, aquela questão da pejotização, tá ok? A pejotização que está muito em voga hoje em dia é o quê? É uma burla às normas trabalhistas. Quando o empregador fala, ó, fulano, cria uma PJ e volta aqui para a gente poder fazer o seu contrato de trabalho. Isso aí está equivocado. Ou seja, para essa relação de emprego, pessoal, não é possível que seja uma PJ. Tem que ser pessoa física, pessoa natural. PJ, não. Tá ok? Então, não se esqueça, requisitos da relação de emprego. Tem que ser uma pessoa física ou pessoa natural, tá bom? E tem que ter o quê? Essa questão da pessoalidade. PJ não vai gerar uma relação de emprego de forma alguma, tá bom? Continuando aqui com os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, pessoal. Qual o próximo requisito que nós temos aqui? Nós temos a questão da subordinação. Vamos aqui comigo na tela. A subordinação é mais um requisito essencial para a relação de emprego. Ou seja, a subordinação, pessoal, tem que ser uma subordinação jurídica. Ou seja, não pode, atenção, muitas vezes caem em prova dizendo que a subordinação, dentre os requisitos da relação de emprego, pode ser uma subordinação técnica ou econômica. Isso é equivocado, não pode. Tem que ser uma subordinação jurídica, ou seja, o empregador, ele dá as ordens, ele emite as ordens, emite regulamentos e você, como empregado, você vai obedecer, vai acatar essas ordens. Ou seja, tem uma subordinação o quê? Jurídica, tá? Então, cuidado, não é subordinação técnica, muito menos subordinação econômica. A subordinação que nós estamos tratando aqui na relação de emprego é uma subordinação jurídica, ok?
Próximo requisito, o requisito da onerosidade. Ou seja, é a contraprestação salarial. Vocês lembram que lá atrás eu falei que na relação de trabalho não tem contraprestação salarial? Ou seja, porque lá não tem esse vínculo entre empregado e empregador, não tem subordinação, não tem contraprestação salarial. Aqui, por outro lado, na relação de emprego, nós temos o quê? A contraprestação salarial. Ou seja, o trabalhador, ele disponibiliza o que? A sua mão de obra, perfeito? E por outro lado, por outro turno, o empregador disponibiliza o quê? A contraprestação salarial. Ele paga o salário do empregado para a realização daquelas atividades, para a qual ele foi contratado. Perfeito? Então nós temos aqui o requisito da onerosidade. E por fim, temos o requisito da habitualidade. Ou seja, é a continuação da relação de emprego, ok? Ou seja, nós temos dentro dos requisitos a habitualidade que diz o quê? Que o trabalhador tem que ser o quê? Habitual no seu labor. Ou seja, ele tem que ter uma habitualidade nessa relação de emprego. A CLT, de um modo geral, tá? Salvo algumas exceções, não especifica como que é essa habitualidade. Se tem que ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, não diz isso nada especificado com relação a isso. Diz o quê? Que essa relação tem que ter uma habitualidade, ou seja, o trabalhador, se ele for trabalhar, por exemplo, toda segunda, quarta e sexta, ele vai à empresa e trabalha toda segunda, quarta e sexta, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, ou seja, ele tem essa habitualidade de trabalhar 3 vezes por semana, está cumprido, está suprido o requisito da habitualidade. Se ele vai 4 vezes por semana, 5 vezes, não interessa. Se for uma habitualidade, se for algo habitual, aí sim, nós teremos uma relação de emprego. Agora, se for algo esporádico, tá ok? Aí sim, não teremos uma relação de emprego, teremos uma relação de trabalho. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, só fechando o raciocínio aqui. Quais são os 5 requisitos da relação de emprego? Não se esqueçam disso. Tem que ser pessoa física, temos que ter a questão da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Faltou um desses requisitos. Não tem um desses requisitos aqui, faltou algum deles, nós teremos o quê? Uma relação de trabalho, tá bom? Continuando, pessoal, dando seguimento aqui aos nossos estudos. O que nós temos agora? Com relação a essa diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, nós temos um princípio que é de extrema importância para nós, que é o princípio da alteridade. Esse princípio diz o que basicamente para nós? 2 informações. Primeiro, esse princípio da alteridade ele só é aplicável a quem? Só é aplicável ao empregador, ok? Então, o princípio da alteridade não se aplica ao empregado, só se aplica ao empregador. E o que esse princípio diz? Diz basicamente o seguinte, que os riscos do empreendimento, os prejuízos do empreendimento são aplicáveis a quem? Quem assume os riscos do empreendimento? O empregador. Ou seja, o empregador ele não pode transmitir para o empregado os riscos, os prejuízos do seu empreendimento. Ou seja, se ele assumiu aquele empreendimento, se ele assumiu aquela empresa, ele não pode repassar para os seus funcionários eventuais prejuízos que ele venha a sofrer. Ou seja, aquela velha história de falar, não, daqui a 10 dias, 15 dias, daqui a 1 mês eu pago o seu salário porque a empresa esse mês não teve lucro, isso não é cabível. Ou seja, pelo princípio da alteridade, os riscos do negócio e os eventuais prejuízos é de quem? É do empregador. O empregador ele não pode transmitir para o empregado esses prejuízos. Se ele está com algum problema financeiro, se a empresa está com algum problema, ele tem que se virar para poder pagar os salários dos seus trabalhadores. Ele não pode simplesmente transmitir esses prejuízos para o trabalhador, de forma alguma. Tá? Então esse princípio da alteridade, pessoal, ele se aplica a quem? Se aplica ao empregador. Ok? E detalhe, é um princípio implícito nessa relação de emprego. Tá? Ele não está explicitado na legislação, é um princípio implícito dessa relação de emprego. Então, assim como a pessoalidade se aplica somente ao empregado, o princípio da alteridade se aplica tão somente a quem? Ao empregador. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Vamos avançando aqui. Vamos pontuar agora com vocês aqui, pessoal, algumas relações que não configuram, atenção aqui, ó, que não configuram vínculo empregatício, tá ok? Ou seja, algumas relações entre pessoas e empresas que não geram vínculo empregatício. Vamos aqui comigo na tela?
Primeiro deles, nós temos aqui o trabalhador autônomo, pessoal. O trabalhador autônomo é aquele que é patrão de si mesmo. Ou seja, ele tem o controle da sua jornada de trabalho, ele que determina o que ele vai fazer na sua prestação de serviço, ele é quem determina que dia que ele vai trabalhar, a hora que ele vai trabalhar, ou seja, ele é patrão de si mesmo. Ninguém manda um trabalhador autônomo, ele é dono de si. Ou seja, veja bem, está faltando um requisito aqui da relação de emprego. Qual é, pessoal? Está faltando aqui a questão da subordinação. Ou seja, como eu falei para vocês, faltou um dos requisitos da relação de emprego, nós teremos o quê? Uma relação de trabalho. Então, para o trabalhador autônomo, não existe a questão da subordinação. Se não tem a subordinação, nós teremos o quê? Uma relação de trabalho. Exemplo que nós temos aqui, pessoal, nós temos o médico, os advogados, ou seja, esses profissionais, em regra, eles têm o quê? Uma relação de trabalho, não uma relação de emprego, tá ok? Nada impede, atenção, nada impede que um médico seja contratado por um hospital e, a partir do momento que ele é contratado por aquele hospital ali, ele vai ter uma relação de emprego. Nada impede que um advogado seja contratado por um escritório de advocacia e, a partir desse momento, ele vai ter uma relação de emprego, tá? Eu não estou dizendo que o médico e o advogado sempre vão ter uma relação de trabalho. Não. Eu coloquei aqui como exemplo porque, normalmente, esses profissionais, eles não têm o quê? Subordinação. Eles são donos do seu próprio empreendimento, tá ok? Então, muito cuidado com isso, tá? Outro profissional que não tem um vínculo empregatício, aqui comigo, nós temos o trabalhador eventual. Ou seja, esse trabalhador eventual é aquele trabalhador que realiza trabalhos o quê? Esporádicos. Ou seja, ele não tem uma permanência, ele não tem uma habitualidade na sua relação com o tomador de serviços. Ou seja, faltou mais um requisito da relação de emprego. Qual é, pessoal? A inexistência de habitualidade, ou seja, não há habitualidade aqui para o trabalhador eventual. Logo, ele vai ter o quê? Uma relação de trabalho, não vai ter uma relação de emprego. Por quê? Faltou um dos requisitos da relação de emprego. Perfeito? Então, estão percebendo que na ausência de algum desses requisitos, essa relação deixa de ser uma relação de emprego e passa a ser uma relação de trabalho? Então, muito cuidado com esses requisitos. Estão vendo que eles são muito importantes para nós. Tá bom? Continuando, pessoal, vamos seguir adiante. Temos aqui também, qual trabalhador? Nós temos o trabalhador avulso, ok? Ou seja, o trabalhador avulso é aquele, por exemplo, aquele trabalhador que labora nos portos marítimos, ok? Ou seja, é aquele trabalhador que fica ali aguardando os navios atracarem no porto e ele ir lá fazer a sua prestação de serviço. O trabalhador avulso que está ali nesses portos marítimos, ele tem o quê? Ele vai ter essa relação direta com os donos dos navios? Não. Vai ter um sindicato, ok? Vai ter um sindicato ou um órgão de gestão de mão de obras, chamado de iógmo, que vai intermediar essa relação entre o trabalhador avulso e os donos dos navios que chegaram nos portos. Ou seja, atracou o navio no porto. O pessoal do sindicato ou do iógmo vai lá, seleciona um grupo específico de trabalhadores para eles ir lá e prestar o serviço para esse navio. Chegou um outro navio, eles pegam outros trabalhadores e fornecem para fazer esse serviço. Ou seja, tem essa intermediação do sindicato ou do iógmo, perfeito? E o que vocês estão percebendo aí? O que falta nessa relação aqui, pessoal? Olha aqui na tela. Está faltando o quê? A questão da habitualidade. Porque o trabalhador avulso ele pode muito bem prestar serviço hoje, passar hoje o dia todo trabalhando, amanhã o dia todo trabalhando e acabou o serviço. E ficou 3, 4, 5 dias sem atracar nenhum navio para ele poder trabalhar. Ou seja, ele não tem a questão da habitualidade, perfeito? Ou seja, o trabalhador avulso ele tem uma relação de trabalho. Mas atenção, o trabalhador avulso, em que pese ele tem essa relação de trabalho, ele tem todos os direitos dos empregados, ou seja, ele tem todos os direitos inerentes aos empregados. O que eu quero dizer com isso? O trabalhador avulso, ele tem direito a quê, senhores? Ele tem direito a recebimento de férias, ele recebe o seu 13º, ele tem o seu aviso prévio, ele tem o seu recolhimento do seu INSS, recolhimento do FGTS. Ou seja, vocês podem perceber que ele tem todos os direitos inerentes aos trabalhadores que têm uma relação de emprego. Então, atenção, o trabalhador avulso ele tem uma relação de trabalho, tá? Mas, no entanto, ele tem todos os direitos inerentes àqueles trabalhadores que têm uma relação de emprego, perfeito? Então, muito cuidado com isso. Pode vir uma questão aí querendo
confundir a cabeça de vocês. Então, o trabalhador avulso ele tem uma relação de trabalho, mas ele tem todos os direitos inerentes aos trabalhadores que têm uma relação de emprego. Perfeito? Continuando, pessoal. Temos também o trabalhador voluntário, ok? O trabalhador voluntário, ou seja, o trabalhador voluntário é aquele que não tem o quê? A onerosidade. O próprio nome diz, ele é voluntário, ele trabalha sem receber nenhum tipo de salário, ok? Ele trabalha ali por benfeitoria, porque ele quer o bem das pessoas, ou seja, é uma pessoa que trabalha sem receber salário, ou seja, ele não tem a questão da onerosidade. Tendo em vista que não existe a onerosidade nessa relação do trabalhador voluntário, ele vai ser o quê? Vai ter uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Perfeito, pessoal? Então é importante que vocês consigam distinguir bem o que vem a ser uma relação de emprego, uma relação de trabalho e quais os trabalhadores que vão se enquadrar em um ou em outro tipo de relação. Tá bom? Continuando, meus queridos, vamos lá. Próximo tópico que nós vamos ver aqui. Nós temos aqui as relações, agora sim, as relações que configuram o vínculo empregatício. Aquelas relações que, de fato, têm todas as características, têm todos os requisitos da relação de emprego. Temos a pessoalidade, habitualidade, pessoa física, onerosidade e subordinação jurídica. Aqui comigo na tela, vamos lá. Quais trabalhadores, eu pontuei alguns trabalhadores aqui para vocês, tá? Que tem essa relação de emprego. Nós temos o trabalhador rural, que ele tem um vínculo de emprego com o seu empregador. Temos o trabalhador doméstico. Nós temos aqueles ocupantes de cargo de confiança. Temos o trabalhador em regime de teletrabalho, o aprendiz e o adolescente. Ou seja, todos esses trabalhadores aqui, eles têm um vínculo empregatício. Perfeito? E nós vamos detalhar um por um desses trabalhadores aqui para que vocês entendam muito bem quando e quais são os direitos desses trabalhadores. Então, pessoal, vamos aqui na tela comigo para nós conversarmos um pouquinho sobre o trabalhador rural. Tá, ok? Então, venha na tela aqui comigo. Quais as características do trabalhador rural? O empregado rural, vocês têm que ter em mente, a primeira informação que vocês precisam ter é a seguinte, que o empregado rural, ele não está explicitado na CLT, ok? O trabalhador rural, ele tem legislação própria, tá? Então, vem aqui comigo na tela mais uma vez. O empregado rural, ele é normatizado pela Lei 5889 de 73. Ou seja, se você for procurar alguns aspectos do trabalhador rural na CLT, você não vai encontrar. Por quê? As normas principais, as normas gerais do trabalhador rural estão aonde? Na Lei 5889 de 73. Tá bom? Então aqui comigo na tela para a gente ir destrinchando aos poucos cada uma das características do trabalhador rural. Primeira informação. Os direitos do trabalhador rural eles estão equiparados ao trabalhador urbano. Ou seja, o trabalhador rural ele tem direito à hora extra, tem direito a 13º, tem direito a aviso prévio, ou seja, os direitos do trabalhador rural se equipararam aos direitos do trabalhador urbano, perfeito? De acordo com a Constituição Federal. Tranquilo? Então essa é a primeira informação que vocês precisam saber para distinguir bem o que vem ser o trabalhador rural e o que vem ser o trabalhador urbano. Voltando aqui na tela comigo. Como que nós vamos identificar que um trabalhador ele é um trabalhador rural? Muita atenção para isso. Isso está explicitado aonde? Lá no artigo 2º, deixa eu colocar aqui para vocês, no artigo 2º e no artigo 3º da Lei 5889, que diz basicamente o seguinte: o empregado rural é aquele empregado que tem pessoalidade, é uma pessoa física, tem a sua questão da onerosidade, habitualidade e a subordinação jurídica. Por outro lado, o empregador rural é aquele que desenvolve atividade agroeconômica, ou seja, que desenvolve atividade visando lucro, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. O simples fato de alguém trabalhar, por exemplo, em uma fazenda, não quer dizer que aquela pessoa é um trabalhador rural. Nós temos que ver o quê? Qual a natureza do seu empregador, perfeito? Por quê? Por exemplo, se eu contrato uma pessoa para ficar na minha casa e ele vai cuidar da minha casa, da casa que tem lá na fazenda. Ele vai fazer a faxina, vai cuidar ali, né, da residência, fazer a comida, etc. Ou seja, sob esse aspecto, ele é o quê? Ele não é empregado rural, tá certo? Agora, se eu produzo leite, faço queijos e pego esses queijos e coloco no mercado consumidor, ou seja, eu viso lucro com essas atividades e o meu empregado, ele trabalha diretamente
tá? Na feitura desses queijos, na coleta do leite, ou seja, ele está trabalhando de forma que eu tenha lucro com o produto que ele está fazendo ali, aí sim ele vai ser o quê? Um empregado rural, tá? Então muita atenção. O empregador rural é aquele que desenvolve atividade agroeconômica visando o lucro. Se o trabalho, se o labor desse empregado está atrelado, está ligado a essa atividade agroeconômica, esse trabalhador é o quê? É um trabalhador rural. Se a atividade dele não está ligado com a minha atividade agroeconômica, ele não vai ser o empregado rural, tá bom? Então, muito cuidado com isso, perfeito? De volta aqui na tela. O trabalhador rural, assim como o trabalhador urbano, ele tem o quê? Ele tem 2 anos para ingressar com uma ação na justiça, pedindo o quê, pessoal, nessa ação? Os últimos 5 anos de labor. É a mesma norma que se aplica ao trabalhador urbano. Ou seja, o trabalhador rural foi demitido, ele tem 2 anos para ajuizar uma ação. E ele vai pedir nessa ação o quê? Os últimos 5 anos de labor dele. Perfeito? Ou seja, esse prazo prescricional que se aplica ao trabalhador urbano também se aplica ao trabalhador rural. Perfeito? Vamos lá, dando continuidade. Algumas peculiaridades inerentes ao trabalhador rural. Primeira, nós temos aqui a questão do aviso prévio, pessoal. Muita atenção para esse aviso prévio. O trabalhador rural, quando o empregador quer demiti-lo e concede o aviso prévio ao trabalhador rural, esse trabalhador rural ele vai ter o quê? Ele vai ter um dia por semana, em que ele vai poder se ausentar do labor, vai se ausentar do seu trabalho para ele buscar o quê? Um outro emprego, buscar uma outra colocação no mercado, sem que essa ausência, tá, gere um desconto salarial para ele ou alguma penalidade. Tá certo? Então, durante o aviso prévio do trabalhador rural, ele pode se ausentar um dia por semana para buscar um outro emprego, sem que essa ausência lhe traga algum prejuízo salarial. Tranquilo? Então, muito cuidado. Por quê? Atenção! O trabalhador urbano, tá? Ele tem o quê? Quando ele tem essa questão do aviso prévio, que ele está trabalhando em aviso prévio, ele tem 2 opções. O trabalhador urbano, ele pode o quê, senhores? Ele pode se ausentar 7 dias do seu labor, perfeito? Ou ele pode ter uma redução de 2 horas na sua jornada de trabalho. Para quê? Para que ele possa buscar um outro emprego, tá? Isso o trabalhador urbano. Então, muito cuidado. Os direitos que o trabalhador urbano tem no seu aviso prévio é diferente daqueles que se aplicam ao trabalhador rural. O trabalhador rural, ele se ausenta um dia por semana, enquanto o trabalhador urbano ele pode ter o quê? Ele pode se ausentar 7 dias consecutivos para buscar um outro serviço ou pode ter uma redução de 2 horas na sua jornada de trabalho para que ele também possa buscar um outro serviço. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, ok? Continuando, voltando aqui para a tela. O intervalo de descanso, pessoal, do trabalhador rural. Tem uma coisa muito curiosa aqui, muito interessante. O trabalhador rural, o descanso intra-jornada dele, ou seja, aquele descanso para almoço, ele é de acordo com os usos e os costumes da região. Ou seja, de acordo com a Lei 5889, não tem um horário pré-fixado de intervalo intra-jornada. Ou seja, esse intervalo, esse descanso do trabalhador rural é o quê? De acordo com os usos e os costumes da região. Se naquela região é costume que o trabalhador rural tenha um descanso intra-jornada ali de 1 hora, ele vai descansar 1 hora. Se é de 2 horas, ele vai descansar 2 horas. Ou seja, é de acordo com os usos e os costumes daquela região específica. Perfeito? Continuando, pessoal. Muita atenção com relação ao trabalho noturno do trabalhador rural. O trabalhador rural, ele tem 2 atividades no campo. Qual é? Ou ele trabalha na pecuária, perfeito? Que ele lida diretamente com os animais, ou ele trabalha na lavoura, onde ele vai trabalhar diretamente com questão de plantação, de sementes, de trigo, etc. e tal. Ou seja, ou ele vai trabalhar na pecuária ou na lavoura. Só que o horário noturno da pecuária é um e o horário noturno da lavoura é outro, tá? Então, muita atenção para isso. Vem aqui comigo na tela. O trabalhador rural que labora na pecuária, tá? Muita atenção para isso. O horário noturno dele, pessoal, é aqui, ó, das 20 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Isso para quem labora na pecuária.
Por outro lado, o trabalhador que labora na lavoura, o horário noturno dele é o quê, pessoal? Das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, tá? Então, muito cuidado com isso, que o examinador ele pode muito bem botar uma situação para vocês e você ter que, de fato, discorrer sobre isso aí. Pode colocar isso numa peça processual, pode colocar isso numa questão subjetiva, sem problema algum, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Vocês têm que ter muito bem sedimentada essa informação. Então, na pecuária tem um horário e na lavoura tem outro. Na pecuária é das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte, enquanto na lavoura é das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, tá bom? E muita atenção, o adicional noturno do trabalhador rural é de 25%, tá? O adicional noturno é de 25%. Vamos fazer um paralelo aqui com o trabalhador urbano. Vem comigo aqui na tela, pessoal. O trabalhador urbano, por sua vez, o horário noturno dele é o quê? É das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E o seu adicional, pessoal, é de 20%. Então, muito cuidado com isso. O horário noturno do trabalhador urbano é das 22 horas até as 5 horas, com adicional de 20%, enquanto o trabalhador rural ele tem dois horários noturnos, do pecuário e da lavoura. E o adicional é de 25%. Muito cuidado com isso, tá bom? E por fim, pessoal, nós temos a questão do salário utilidade. O que isso vem a ser? O trabalhador rural, no seu labor, ele pode ter um desconto. Ele pode ter um desconto no seu salário sobre o quê? Atenção, vamos aqui comigo na tela. Ele pode ter um desconto de 20% sobre a sua moradia ou um desconto de 25% sobre a alimentação. Então, o trabalhador rural, durante o seu pacto laboral, ele pode sofrer esses descontos de 20% sobre moradia e 25% sobre a sua alimentação. No entanto, pessoal, esse desconto ele tem que ser devidamente autorizado pelo trabalhador. Ou seja, o empregador não pode simplesmente descontar, tá? Ele tem que ter uma autorização do seu funcionário. E atenção, esse desconto aqui, pessoal, olha aqui na tela, esse desconto é sobre o salário mínimo, não é sobre a totalidade da remuneração do trabalhador rural, tá ok? Porque se for sobre a totalidade da sua remuneração, não teria viabilidade de trabalho para ele, tá bom? Então esse desconto é sobre o salário mínimo, tá bom? Então, meus queridos, vou encerrando por aqui esse bloco. No próximo bloco, a gente vai dar continuidade na análise dos demais empregados que tem esse vínculo empregatício e vamos seguir na frente com o nosso curso. Espero você no próximo bloco. Até mais!